Olá pessoal, então vamos para a nossa primeira aulinha de progressão geométrica e nós vamos falar sobre termo geral. Como é que a gente constrói um termo geral e quais são os elementos da progressão geométrica? Vamos lá? Mas antes não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal aqui. Isso vai ser importante porque você vai ficar sabendo de todas as novidades que nós estamos colocando direto aqui no nosso canal Gênio da Matemática. Vamos embora! Bem, a progressão geométrica ela é muito parecida com a nossa progressão aritmética, porque o conceito é quase o mesmo. É qualquer sequência de números reais ou complexos, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por uma constante chamada razão. Se vocês pegarem a aula de PA, vocês vão ver que tudo é escrito da mesma forma, com exceção dessa palavrinha aqui, que a nossa razão era somada e não multiplicada ao termo anterior para dar o sucessor. Essa é a única diferença de PA para PG. Então vamos colocar aqui um exemplo de progressão geométrica, onde novamente nós temos aqui A1, A2, A3 e AN, assim como na PA. Só que agora veja um exemplo aqui, 2, 4, 8, 64. Na progressão aritmética, a diferença dava a razão. 4 menos 2 dá 2. Aqui, 8 menos 4 dá 4, então não pode ser PA. Se a diferença fosse igual, nós teríamos uma progressão aritmética. Agora, na PG, a razão é retirada da divisão. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2. Então, vamos conhecer os elementos da nossa progressão. O A1 é o primeiro termo, o nosso A2 seria o segundo termo, o nosso A3 o terceiro termo e assim sucessivamente até chegarmos no último termo, ou enésimo termo, ou AN, que é, nesse caso, o valor de 64. Vejam que aqui o A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 8 e o último termo, o enésimo termo aqui é 64. E a razão? E a razão ela é calculada pela divisão. A2 dividido pelo A1 deve ser igual ao A3 pela 2. Ou seja, em qualquer lugar da nossa progressão nós podemos tirar a razão desde que a gente tenha dois números em sequência. Tá? Então, se eu dividir 8 por 4, tem que dar 2. 4 por 2 tem que dar 2. Ou seja, o número anterior ao 64 teria que ser o 32. E agora eu completei e deixei a nossa progressão geométrica completinha com todos os seus 6 termos. Então, se eu quiser saber o A2, que é o nosso segundo termo, é só pegar o termo anterior a ele e multiplicar pela razão. 2 vezes 2 dá 4. Se eu quiser o A3, é só pegar o número anterior a ele, que é o A2, e multiplicar pela razão. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Se eu quiser o A4, eu pego o 8, multiplico por 2. Né? Se eu quiser o A5, eu pego o 16, multiplico por 2. E eu vou tendo sempre o termo sucessor. Pego o antecessor, multiplico pela razão, eu vou ter o sucessor. A gente viu que para chegar no A2 é só pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão. Mas se eu quero o A3, gente, eu simplesmente pego o A1, que é o nosso primeiro termo, multiplico pela razão e depois pela mesma razão, ou seja, pela razão ao quadrado. E aí eu vou ter o A3. Ou seja, se eu pegar aqui, eu quero o 8. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o nosso 8. Agora, observe, se eu quero o A4, eu pego o nosso A1, multiplico pela razão na 3. Se eu quero o A6, que é o nosso último termo, que é 64, é só pegar o nosso A1 e multiplicar pela razão na quinta potência. Se eu multiplicar o A1 pela razão, eu vou ter o A2. Pela razão de novo, o A3. Pela razão de novo, o A4. Pela razão de novo, o A5. Pela razão de novo, o A6. Então, ou seja, eu multiplicando pela razão 5 vezes, eu vou ter o nosso sexto termo. Daqui a gente pode deduzir que esse A6 é o nosso AN. O A1 é o nosso primeiro termo e a razão elevado a 5. 5 seria o quê? O número de termos, que é 6 menos 1. Então é daqui que sai a nossa expressão do termo geral, gente. Então nós podemos deduzir ou inferir que a nossa PG tem como termo geral AN, que é o A6, que é igual a 1, vezes a razão elevado a N menos 1. Essa formulazinha aqui, então, vai nos ajudar muito a solucionar vários problemas. Bem, nós acabamos de ver de onde sai a formulazinha do termo geral. Agora nós vamos ver todos os tipos de progressão geométrica. Vamos lá? Então nós temos aqui, a primeira progressão geométrica é uma PG de razão 2, se eu dividir 2 por 1 dá 2, 4 por 2 dá 2,
e ela é uma PG crescente. A gente diz que a progressão geométrica é crescente simplesmente porque a razão é maior que 1, tá? E vejam que ela realmente cresce aqui, ela tem valores que vai simplesmente aumentando aqui. No caso, vejam que nós temos aqui uma progressão geométrica de razão 1, porque se eu dividir 5 por 5 dá 1, e quando a gente tem uma progressão geométrica de razão 1, ela é constante, ou seja, todos os termos são iguais. Agora observem esse tipo de progressão onde ela decresce, ou seja, a nossa PG é decrescente, e essa razão aqui tem que ser entre 0 e 1, ou seja, se eu dividir 50 por 100, vai dar 1 sobre 2. Então, razão menor do que 1, mas ela deve ser o quê? Maior do que 0. Ela não pode ser negativa, não basta ser somente menor que 1. Tem que ser maior que 0 para ela ser decrescente. Por quê? Porque se ela for menor do que 0, nós teremos uma PG chamada oscilante ou alternada. Observem aqui, ó. Se eu dividir menos 6 por 2, vai dar menos 3. Agora, dividindo 18 por menos 6 também vai dar menos 3. A razão, então, vai ser negativa. E se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes menos 3, eu vou obter o menos 6. Menos 6 vezes menos 3 vai dar mais 18. Então, ela vai alternando, ela vai oscilando os sinais aqui dos termos da PG. Bem, agora nós vamos aplicar na prática tudo que a gente aprendeu sobre a expressão do termo geral. Vamos lá. Nesse primeiro exercício diz: o terceiro termo de uma PG é 8 e o oitavo termo da PG é 256. Qual a razão dessa PG? Então nós temos o A3, que é o nosso terceiro termo, e temos o A8. Como será que esses dois termos aqui se relacionam entre si? Para chegar no A8, eu pego o meu A3 e multiplico pela razão na quinta potência. Observem aqui que se eu somar esse índice aqui 3 com o expoente aqui, ó, dá exatamente o mesmo resultado aqui do índice que eu quero, tá? 3 mais 5 dá 8. Então, se eu tenho o A8, ou seja, eu tenho o oitavo termo, que é 256, tenho também o A3, que é 8, eu simplesmente passo dividindo agora, ó, gente. 256 por 8 dá 32. Então, aqui eu tenho uma equaçãozinha exponencial, ó, fatorando 32 dá 2 a 5. Cortando agora os expoentes, eu tenho que a razão é 2. Entenderam a lógica? Se eu quero um determinado termo, por exemplo, eu quero o A100 e eu tenho o A20, para chegar do A20 no A100, no centésimo termo, eu tenho que multiplicar a minha razão elevada à potência 80. Se eu quero, por exemplo, o A10 e eu tenho o A4, então eu pego esse A4 e multiplico pela razão na sexta. Porque se eu somo o índice 4 com o expoente 6, vai dar o 10, que é o que eu quero, o termo que eu quero, ok? Então agora nós vamos usar uma outra forma de calcular o termo geral. Vamos na prática, que essa é bem simples de entender. Qual o número de termos da progressão geométrica? Observem aqui que eu tenho uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1/8, o segundo termo é 1/4 e o último termo é 64. E como eu quero o número de termos, eu quero saber um valor de n, tá? Então, se eu quero saber o valor de n, eu tenho aqui então o meu A1, que é 1/8, tenho também o meu A2, que é 1/4, e tenho o AN, que é 64. Para fazer a minha razão, gente, eu tenho que dividir o A2 pelo A1, ou seja, o A2 é 1/4, dividindo por 1/8, vai dar exatamente o quê? Eu mantenho a primeira fração, e multiplico essa aqui invertida, ou seja, 8 simplificando com 4 dá 2. Então a minha razão agora é 2. Beleza? Então vamos aplicar agora a formulazinha do termo geral. A n igual a 1 vezes o q na n menos 1. O AN é 64, o A1 é 1/8. A razão eu acabei de calcular, que é 2. Vejam que agora, gente, eu posso calcular isso aqui facilmente. Isso aqui vai dar sempre uma exponencialzinha. Então, aprender progressão geométrica é legal a gente fazer uma revisão de exponencial, né? 64 é 2 na 6. Eu vou passar agora esse 8 que está dividindo aqui, vou passar para ele multiplicando lá. Observe que o 8 é 2 na 3. 2 na 6 vezes 2 na 3 dá 2 na 9. Então, é igual a 2 na n menos 1. Cortando aqui as bases, eu fico que 9 é igual a n menos 1. Agora eu passo o menos 1 para o lado de lá, fica n igual a 9 mais 1, que é 10. Bem, nós acabamos de ver as propriedades gerais e as suas aplicações. Então, até a próxima aula. Mas não esqueçam de curtir o vídeo, fazer um comentário se for o caso e
fazer inscrição no nosso canal, ok? Então, um grande abraço e até a próxima!